Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Olá, você vai ver logo mais no Gospel News desta segunda-feira. Alexandre de Moraes analisa se Bolsonaro continua em prisão domiciliar. A apreensão de arma registrada em nome do ex-presidente será considerada pelo STF. Governo federal quita 17 bilhões e meio de reais em emendas parlamentares em meio à disputa com o Congresso. Venezuela recebe reforço internacional nas buscas por sobreviventes dos terremotos. Mais de 1.400 pessoas morreram. Rodoviários entram em greve no Rio de Janeiro e afetam a rotina dos passageiros. Em São Paulo, a polícia prende suspeitos de ataque contra tenente da rota. E na Copa do Mundo, Brasil e Japão se enfrentam no primeiro jogo mata-mata em busca de uma vaga na próxima fase do Mundial. E torcedores de Bangladesh mostram a paixão pelo futebol brasileiro. Boa noite. O ministro Alexandre de Moraes deve decidir nos próximos dias se o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece em prisão domiciliar. A análise leva em conta a apreensão de uma arma registrada em nome do ex-presidente durante o cumprimento da medida. O ex-presidente Jair Bolsonaro aguarda a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a manutenção da prisão domiciliar. A avaliação do Supremo considera a apreensão de uma pistola registrada em nome do ex-presidente durante o cumprimento da medida. A Procuradoria-Geral da República defendeu que o Supremo aguarde a conclusão do inquérito policial antes de decidir se houve descumprimento das determinações judiciais. A defesa de Bolsonaro afirma que a arma era registrada, já estava na residência antes da condenação e que não houve irregularidades nem violação das condições impostas pela Justiça. Após analisar as manifestações da defesa e da Procuradoria, Alexandre de Moraes vai decidir se Bolsonaro permanece em prisão domiciliar ou, se o caso, vai exigir novas medidas. O governo federal concluiu o pagamento das emendas parlamentares que precisavam ser liberadas até o fim de junho. Ao todo foram repassados 17 bilhões e meio de reais em um movimento que busca reduzir a tensão entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. O governo federal efetuou o pagamento de 17 bilhões e 500 milhões de reais em emendas parlamentares, cujo prazo legal terminava neste mês. Os recursos foram destinados a projetos indicados por deputados e senadores. A liberação dos valores ocorre em meio à tentativa do Palácio do Planalto de melhorar a relação com o Congresso, após desgastes recentes em votações de pautas econômicas. Segundo o governo, o pagamento cumpre o cronograma previsto no orçamento e atende às obrigações legais para as emendas com prazo até o fim de junho. A expectativa agora é que a liberação dos recursos ajude a destravar negociações entre o Executivo e o Legislativo para as próximas votações no Congresso. O mercado financeiro manteve as projeções para a inflação e para a taxa básica de juros em 2026. Segundo o Boletim Focus divulgado nesta semana, os economistas mantiveram a expectativa de que o IPCA termine o ano em 4,5% e a Selic em 12,25% ao ano. As estimativas para o crescimento da economia brasileira também permaneceram estáveis, com projeção de alta de 1,8% no Produto Interno Bruto. E os Estados Unidos suspenderam por 60 dias as sanções contra o Irã relacionadas à produção e à comercialização de petróleo. A decisão foi anunciada pelo secretário do Tesouro, que afirmou que a medida está alinhada às negociações realizadas recentemente na Suíça. Segundo o governo americano, durante o período de suspensão, todas as transações envolvendo o petróleo iraniano deverão ser feitas exclusivamente em dólares. O governo americano afirmou que vai prorrogar a suspensão das sanções econômicas contra o Irã no âmbito do acordo nuclear. Mas a Casa Branca advertiu que será pela última vez. O anúncio foi feito nesta sexta-feira. Nos próximos 120 dias, quando deverá renovar novamente a retirada das sanções, o presidente Donald Trump vai tentar trabalhar com os sócios europeus em um acordo que possa endurecer as condições do pacto alcançado em 2015 entre Teherã e as grandes potências, declarou à imprensa um funcionário de alto escalão do governo. Quando anunciou o adiamento da decisão, o Tesouro americano também impôs sanções a 14 pessoas e empresas iranianas, inclusive o líder do judiciário do país, Sadegh Amoli Larijani.
O ministro das Relações Exteriores iraniano, Mohammad Javad Zarif, disse que os últimos ataques do presidente Trump ao acordo nuclear foram um esforço desesperado para sabotar o pacto. Milei nomeou um novo chefe de gabinete na Argentina após uma renúncia de Adorni. O presidente argentino Javier Milei encerrou sua campanha prometendo que a Argentina vai mudar após as eleições legislativas de domingo, realizadas em um contexto de uma crise financeira que persiste, apesar do auxílio dos Estados Unidos. Necessitamos um Congresso mais sólido para que podamos... Precisamos de um Congresso mais sólido para que possamos continuar no caminho do equilíbrio fiscal, manter a estabilidade financeira, seguir na luta contra a inflação e acabar de uma vez por todas com o narcotráfico na Argentina. E para terminar de uma vez com todas, com o narcotráfico e o delito na Argentina. Milhares de pessoas aplaudiram o presidente, líder do partido governista Liberdade Avança, em um comício na cidade de Rosário, no norte do país. O governo espera conquistar uma grande votação na província de Santa Fé, que compense as prováveis derrotas em redutos peronistas, como Buenos Aires, onde Milei sofreu um duro revés nas eleições locais de 7 de setembro. E de um congresso destituinte que atacou... Após um congresso de saída que atacou o programa do governo o tempo todo, hoje chegamos às eleições de pé. E a partir de domingo, a Argentina vai mudar de verdade. O presidente se colocou como a principal figura de uma campanha que o governo tentou nacionalizar e polarizar com o peronismo, sob o lema "A liberdade avança ou a Argentina regride". Antes de chegar a Rosário, Milei foi obrigado a cancelar ao menos 4 atos em diferentes regiões do país, especialmente na província de Buenos Aires, onde foi alvo de insultos e até de pedradas. Na entrada de Rosário, vários cartazes o chamavam de persona non grata e pediam um fim dos cortes nas aposentadorias. Hay que ir a votar porque detrás nuestro... É preciso ir votar, porque atrás de nós, os mais velhos, há toda uma história de lutas pelos direitos que temos hoje. E este homem quer eliminar isso com um único golpe de caneta. Mas acredito que o revés que ele vai sofrer nas urnas vai mostrar que não será tão fácil. Deve ser que não lhe seja tão fácil. Na província de Buenos Aires, onde vive 40% do eleitorado, a campanha governista foi abalada depois que seu principal candidato renunciou, acusado de ter ligações com o narcotráfico. Mesmo assim, Milei espera repetir o desempenho do segundo turno de 2023, quando obteve 56% dos votos em Rosário, a terceira cidade mais populosa da Argentina. A Venezuela recebeu reforço de mais de 1.600 socorristas estrangeiros para ampliar as buscas por sobreviventes dos terremotos que devastaram o país. A corrida contra o tempo continua enquanto o número de mortos e desaparecidos ainda aumentam. O número de mortes provocados pelos terremotos na Venezuela subiu para mais de 1.400. Além das vítimas fatais, centenas de pessoas ainda estão desaparecidas. Diante da dimensão da tragédia, equipes de resgate de diversos países desembarcaram no país para reforçar as operações. Mais de 1.600 socorristas já chegaram à Venezuela e novas missões internacionais são esperadas nos próximos dias. O foco agora é encontrar sobreviventes sob os escombros. Moradores e voluntários têm ajudado na busca, enquanto equipes especializadas utilizam cães farejadores e equipamentos para localizar vítimas. A região de La Guaira está entre as mais afetadas. Além da destruição de prédios e da falta de energia, o acesso à área foi restringido para facilitar a passagem das equipes de emergência. As autoridades alertam que o número de vítimas ainda pode crescer à medida que as operações avançam. A ajuda humanitária internacional também continua chegando ao país para atender os desabrigados e apoiar os trabalhos de resgate. E a Venezuela registrou mais um tremor de terra nesta segunda-feira, 5 dias após o duplo terremoto. Segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos, a magnitude foi de 4,6 e o epicentro foi a cerca de 30 quilômetros da capital Caracas, às 7 horas da manhã pelo horário local. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu que o país enfrenta falta de combustível após ataques ucranianos contra refinarias de petróleo. Segundo o líder russo, os ataques com drones afetaram a produção e o abastecimento em algumas regiões. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia começa a ter impactos no abastecimento interno russo. O presidente Vladimir Putin reconheceu que o país enfrenta uma escassez de combustível após uma série de ataques ucranianos contra refinarias de petróleo.
Segundo Putin, os ataques com drones de longo alcance atingiram instalações de energia e reduziram a capacidade de produção de combustíveis. O governo russo afirma que está trabalhando para normalizar o abastecimento e aumentar as importações para cobrir o déficit. A situação já levou algumas regiões do país a adotarem medidas de controle no fornecimento de gasolina. A Rússia também avalia restringir exportações de diesel para garantir o mercado interno. A Ucrânia tem intensificado os ataques contra a infraestrutura energética russa, como parte da estratégia de pressionar Moscou e afetar recursos usados no conflito. O dólar e a bolsa operaram em alta nesta segunda-feira, com investidores acompanhando o cenário externo e as expectativas para a economia brasileira. A moeda americana e o Ibovespa refletiram a movimentação dos mercados diante das incertezas sobre os juros e indicadores econômicos. O dólar e a bolsa tiveram um dia de oscilações no mercado financeiro. Os investidores monitoraram principalmente as expectativas para a política de juros nos Estados Unidos e no Brasil, além do comportamento dos preços internacionais do petróleo. No Brasil, o mercado também acompanha os indicadores econômicos e as projeções para a atividade do país. A movimentação das ações de empresas como Petrobras, Vale e bancos influencia o desempenho do principal índice da Bolsa Brasileira. No câmbio, o dólar segue impactado pelo cenário internacional e pelo fluxo de investimentos entre mercados. Um helicóptero caiu na costa leste da Arábia Saudita e deixou 14 mortos. Segundo a agência estatal do país, todas as vítimas eram cidadãos sauditas. O acidente aconteceu na região de Ras Tanura, onde está localizado um dos principais terminais de exportação de petróleo do mundo. As autoridades informaram que as causas da queda ainda são desconhecidas e que uma investigação foi aberta para apurar o caso. A Europa enfrenta uma das mais intensas ondas de calor dos últimos anos. As altas temperaturas já provocaram mortes, bateram recordes em diversos países e levaram os governos a adotarem medidas de emergência. A onda de calor que atinge a Europa já provocou pelo menos 1.000 mortes acima do esperado na França e também está associada a centenas de mortes na Espanha. O fenômeno afeta milhões de pessoas em diversos países do continente. Em países como Alemanha, Polônia, República Tcheca e Hungria, os termômetros superam os 40 graus e bateram recordes históricos. As autoridades emitiram alertas para que a população evite exposição ao sol e reforce a hidratação. O calor extremo também tem impactado o funcionamento de escolas, transportes e hospitais. Em algumas regiões, o risco de incêndios florestais e tempestades após as altas temperaturas mantém as equipes de emergência em alerta. Especialistas apontam que eventos climáticos extremos como esse têm se tornado mais frequentes e intensos, aumentando a preocupação com os impactos das mudanças climáticas no continente. E no próximo bloco, rodoviários entram em greve no Rio de Janeiro e paralisação afeta o transporte público. E a polícia prende suspeitos de envolvimento no ataque contra tenente da rota em São Paulo. Rodoviários entram em greve no Rio de Janeiro. As viações afirmaram que mais de 30 ônibus foram vandalizados em piquetes. A paralisação dos rodoviários afetou a rotina de quem depende do transporte público no Rio de Janeiro. Desde as primeiras horas da manhã, os passageiros enfrentaram demora, superlotação e incerteza nos pontos de ônibus. Muitas linhas operaram com frota reduzida, o que provocou filas, aumento no tempo de espera e dificuldade para chegar ao trabalho, às escolas e aos hospitais. Parte dos usuários recorreu a aplicativos de transporte, trens, metrô e vans para conseguir se deslocar. A greve foi motivada pelo impasse nas negociações entre rodoviários e empresas de ônibus. A categoria reivindica reajuste salarial e melhores condições de trabalho, enquanto o sindicato patronal afirma que as propostas apresentadas estão dentro das possibilidades do setor. As negociações devem continuar nos próximos dias e, até lá, a população segue acompanhando a possibilidade de novas paralisações e de mudanças na operação do transporte público. A polícia de São Paulo prendeu 3 suspeitos de envolvimento no atentado contra o tenente da rota, Ronixon Pimentel dos Santos, baleado na cabeça em São Caetano do Sul.
Os investigadores agora buscam identificar e localizar os autores dos disparos. O tenente da rota Ronixon Pimentel dos Santos segue internado em estado grave após ser baleado na cabeça durante uma tentativa de execução em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. O policial foi surpreendido por 2 homens em uma motocicleta enquanto estava parado em um semáforo. Na manhã de domingo, a Polícia Militar prendeu 3 homens suspeitos de dar apoio logístico ao crime. Segundo as investigações, um deles confessou ter participado da ação. Os 2 atiradores, no entanto, continuam foragidos. Os suspeitos foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. A polícia continua as diligências para identificar a motivação do atentado e prender os responsáveis pelos disparos. Ronixon Pimentel é irmão de Eloá Pimentel, jovem que foi mantida em cárcere privado e assassinada pelo ex-namorado em um caso que marcou o país, em 2008. O Detran do Rio de Janeiro passou a exigir nesta segunda-feira o exame toxicológico para motoristas das categorias A e B que vão tirar a primeira habilitação. A medida segue a nova lei sancionada pelo governo federal e vale para quem der entrada no processo de habilitação a partir de agora. O exame deverá ser feito em laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito e o resultado terá validade de 90 dias. Uma investigação da Polícia Federal revelou que o Comando Vermelho passou a controlar o garimpo ilegal na terra indígena Sararé, em Mato Grosso. Segundo as investigações, a facção transformou o ouro extraído ilegalmente em uma das principais fontes de financiamento das atividades criminosas. A terra indígena Sararé, em Mato Grosso, passou a ser dominada pelo Comando Vermelho, segundo a investigação da Polícia Federal. A facção assumiu o controle de áreas de garimpo ilegal e utiliza ouro como moeda para financiar o tráfico de drogas, a compra de armas e a lavagem de dinheiro. De acordo com a apuração, criminosos armados impõem regras aos garimpeiros, cobram taxas pela extração e mantêm o controle das áreas de exploração clandestina. Além do fortalecimento do crime organizado, o garimpo ilegal tem provocado desmatamento, contaminação de rios e ameaças às comunidades indígenas que vivem na região. As investigações continuam e as forças de segurança mantêm operações para tentar conter o avanço das facções criminosas sobre os territórios indígenas e a exploração ilegal de ouro na Amazônia. Fortes chuvas provocaram alagamentos e transtornos em cidades do norte e do noroeste do Rio Grande do Sul. Em alguns municípios, enxurradas elevaram o nível de rios e arroios, deixando vias interditadas e afetaram moradores. Entre as áreas atingidas estão cidades como Santa Rosa, 3 de Maio, Campo Novo e Ubiratama. Equipes da Defesa Civil monitoram a situação e alertam para o risco de novos transtornos. E no próximo bloco, a Copa do Mundo define as seleções classificadas e eliminadas para o mata-mata. E a paixão pelo Brasil atravessa oceanos e conquista os torcedores em Bangladesh. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que mais de 60% dos jovens consideram ser influenciadores digitais uma opção de carreira. O levantamento aponta que a geração mais nova tem cada vez mais interesse em trabalhar com produção de conteúdo para as redes sociais. E entre os principais motivos estão a possibilidade de ter mais autonomia, alcance e retorno financeiro. O estudo também reforça a mudança no perfil das profissões vistas como desejadas pelos jovens. E a Prefeitura de São Paulo lançou um aplicativo que permite à população ajudar na identificação de veículos roubados, furtados ou com outras restrições. O Smart Sampa Cidadão usa a câmera do celular para consultar placas e cruzar as informações com base de dados de segurança. O programa também ganhou um helicóptero de monitoramento equipado com tecnologia como leitura de placas, reconhecimento facial e câmeras de alta precisão para auxiliar as forças de segurança. E um cearense de 112 anos foi reconhecido como o homem mais velho do mundo. João Marinho Neto, morador de Apuiarés, no Ceará, recebeu o título após a morte do britânico, que detinha o recorde. Nascido em 1912, o agricultor aposentado atribuiu a longevidade à vida tranquila no interior e à convivência com a família. O reconhecimento foi feito por uma organização internacional que monitora casos de pessoas com mais de 100 anos no mundo.
O Brasil entrou em campo nesta segunda-feira pelo primeiro desafio do mata-mata da Copa do Mundo. A seleção enfrentou o Japão em busca de uma nova vaga na próxima fase do torneio. Com uma virada emocionante no final dos acréscimos, o Brasil derrotou o Japão 2-1 e avançou para as oitavas. O gol da vitória saiu aos 50 minutos do segundo tempo, gol de dentro da área de Martinelli. Agora o time brasileiro enfrenta o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega. A partida do Brasil acontece domingo às 5 da tarde em Nova Jersey, em Nova York. A Copa do Mundo de 2026 definiu as seleções classificadas e eliminadas após o fim da fase de grupos. E entre os destaques, grandes potências do futebol garantiram vaga no mata-mata, enquanto outras equipes tradicionais deixaram a competição. A lista de classificados para a próxima fase da Copa do Mundo está definida. Ao todo, 32 seleções seguem na disputa pelo título mundial, enquanto outras 16 foram eliminadas após a fase de grupos. Entre as eliminadas estão seleções tradicionais, como Uruguai e Coreia do Sul. Também ficaram pelo caminho México, República Tcheca, Catar, Escócia, Haiti, Turquia, Curaçao, Tunísia, Irã, Nova Zelândia, Arábia Saudita, Iraque, Jordânia, Uzbequistão e Panamá. Do outro lado, entre os classificados estão alguns dos principais favoritos ao título, como Brasil, Argentina, França, Alemanha, Espanha e Inglaterra. Com o fim da fase de grupos, os confrontos do mata-mata começam a ser definidos. A partir de agora, cada partida será decisiva na corrida pelo título da Copa do Mundo. A mais de 15 mil quilômetros do Brasil, um país asiático se veste de verde e amarelo para torcer pela seleção. Em Bangladesh, a paixão pelo futebol brasileiro atravessa gerações e transforma as ruas, casas e até programas de televisão em uma grande torcida pela amarelinha. A distância não impediu que o Brasil conquistasse milhões de fãs em Bangladesh. Durante a Copa do Mundo, o país asiático se enche de bandeiras, camisas e homenagens à seleção brasileira. A relação começou a ser construída a partir dos anos 1960, com sucessos de craques como Pelé e Garrincha. Com a popularização da televisão, outros ídolos brasileiros como Zico e Sócrates também ajudaram a fortalecer essa admiração. Em Dhaka, capital de Bangladesh, torcedores se reúnem para acompanhar os jogos, cantar e comemorar as vitórias do Brasil. Muitos deles nunca estiveram no país, mas adotaram a camisa amarela como símbolo de paixão pelo futebol. O futebol brasileiro virou uma das grandes referências esportivas no país. Mesmo sem ter uma seleção de destaque no cenário nacional, Bangladesh mantém uma das maiores torcidas estrangeiras mais apaixonadas pela amarelinha. Muito além do nome na camisa da seleção, Lucas Paquetá carrega uma história que vem de uma pequena ilha no Rio de Janeiro. O local que batizou o Meia Brasileiro já foi refúgio da realeza, cenário de livros e novelas e hoje é um dos principais cartões postais ambientais da Baía de Guanabara. Antes de ganhar fama mundial com a camisa da seleção brasileira, Lucas Paquetá já carregava no nome a identidade de um lugar especial. A Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, foi onde o jogador nasceu e cresceu. O pequeno território no meio da Baía de Guanabara guarda uma história que começa ainda no período do Império. A ilha foi um dos locais de descanso da família real portuguesa e, ao longo dos anos, também serviu de inspiração para obras literárias e produções de televisão. Com ruas tranquilas, sem circulação de carros e paisagens preservadas, Paquetá mantém um estilo de vida diferente do restante da capital fluminense. Moradores e visitantes costumam explorar a região de bicicleta ou em caminhadas pelas áreas naturais. A ilha também se tornou um símbolo ambiental, com ações de preservação e valorização da fauna e da flora local. Agora, durante a Copa do Mundo, o nome Paquetá ganha ainda mais projeção. O jogador que leva a ilha no sobrenome se transformou em uma espécie de embaixador de um dos lugares mais singulares do Rio de Janeiro. E o Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.